Vamos pegar um outro ponto. A quantidade de aulas que esse aluno faz. Ele fazendo presencial, há uma tendência desse aluno estar fazendo menos aulas presenciais. No online, esse aluno tem uma tendência a fazer mais aulas. Fazendo mais aulas, então esse é um ponto extremamente positivo do online. Foi a capacidade daqueles praticantes que faziam, às vezes, menos aulas com acompanhamento, ele está fazendo muito mais aulas com acompanhamento. Só que agora o acompanhamento é online. Então, aqui começa a entrar elementos que vão contribuindo para que esses alunos eles sintam a diferença e deem valor tanto para o online quanto para o presencial. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, trago sugestões para que você, de alguma forma, possa alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou Dani Borges, idealizador desse formato, dessa metodologia que faz com que vários professores estejam mudando a sua história como professores de yoga, em termos de sucesso, em termos de resultado. E o tema de hoje, ele é um tema que é totalmente atual, que é seja mais valorizado pelas suas aulas online. Por que é totalmente atual? É um tema que hoje não tem como fugir, não tem como você fugir do online. E a gente vai falar sobre isso. E conversando com vários professores, um dos pontos que mais surgiu em relação às dificuldades que os professores têm na sua vida profissional, no resultado que vem atingindo, é exatamente as aulas online. Então, a maior dificuldade dos professores foi essa adaptação às aulas online. A maioria dos professores de yoga estavam muito presos, estavam muito já acostumados a travar contato, a fazer o trabalho ali no presencial, em corrigir, em ajustar e etc. Quem veio depois, quem se formou recentemente, não teve esse preparo também, assim como não tem muitos preparos, não estão sendo bem preparados em alguns quesitos, e aí tem essa dificuldade de chegar no online. E por isso foi apontado pelos professores como uma das grandes causas de não alavancar o sucesso, porque eles não estão se adaptando a essa aula online, não estão conseguindo reproduzir. A aula que eles dão, que você dá, se você é professor, está me ouvindo agora, essa aula que você dá no presencial, você não está conseguindo reproduzir para o online. Essa é uma grande dificuldade, é isso que a gente vai falar agora. E o que surge como dificuldades? O que aparece aí como grandes dificuldades para os professores? Então, eu vou apontar algumas coisas que foram faladas, tá? Então, uma das dificuldades é a qualidade da aula. A qualidade da aula não é a mesma. Então, os professores, eles assumiram que a qualidade que é entregue no presencial não é a mesma qualidade que é entregue no online. E aí a gente realmente tem um problema, a gente tem um dilema. Depois, outra coisa é estimular os alunos a quererem fazer o online. Né? Então, o que a gente falaria sobre isso? Bom, é uma dificuldade. A gente tem os alunos que já estão cansados por toda a pandemia, cansados de ficar na frente de uma telinha, como estamos agora, e os alunos, eles não querem, eles querem o presencial. Essa é uma dificuldade apontada pelos professores, tá? Depois eu venho com o que eu penso e como corrigir isso, ou como ajustar esse processo. Depois, manter a atenção dos alunos. Os alunos estão aqui fazendo a aula online e eles ficam dispersos, até por tudo que acontece ao redor dele. Então, filho, cachorro, marido, esposa, trabalho, telefone, auxiliar de casa. Então, vários fatores ao redor daquele praticante atrapalhando para que ele consiga prestar atenção e manter a atenção naquela aula que ele está fazendo. Esses foram os 4 pontos principais que foram apontados pelos professores. Então, eu vou colocar aqui a minha opinião, mas antes de colocar a minha opinião e colocar aqui o que eu realmente acredito, o que fez diferença para mim, é uma pergunta que eu jogo. Você acredita que dá para viver sem o online? Você hoje, agora, que está me ouvindo, você acredita que a partir do que foi a pandemia, a partir de março de 2021, de 2020, então de março de 2020
para agora, e o que trouxe a isso 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 7 meses de pandemia, você acredita que nós conseguimos, a partir de agora, com as coisas se ajustando, esperemos, tudo se ajustando, você acredita que o online ele veio para ficar? Ou ele é passageiro e agora tudo vai voltar ao normal e vai ser presencial para o resto da vida? O que você está me ouvindo agora acredita? Tá? E eu queria saber a sua opinião. Então, quando eu falo dos 4 tópicos, vamos começar com o primeiro, qualidade da aula. Então, o que o Dani Borges acredita em relação à qualidade da aula? Eu acredito de verdade que a qualidade da aula online ela tem que ser exatamente igual à qualidade da aula presencial. As duas têm características diferentes, as duas têm possibilidades diferentes, as duas têm algumas qualidades que são extremamente positivas e tem alguns defeitos que são negativos. E aí, o que a gente tem que pesar? A gente tem que fortalecer o que é muito positivo e minimizar aquilo que é negativo, de ambas as aulas, tá? Tanto online quanto presencial. Vamos dar o exemplo já, vamos começar dando exemplo para ajudar você que é professor e talvez elucidar até quem é aluno também possa ajudar, mas principalmente para os professores. Então, como que eu faço, como é que eu pego nesse ponto? Então, qualidade de aula. Se eu pegar o aluno, por exemplo, que ele quer ter uma atenção, o grande ponto para quem gosta do presencial é o contato, é o tato. É o professor estar ali conseguindo corrigir aquele aluno. A qualidade no online, ela tem que ser similar. Eu posso não corrigir o aluno tocando. Eu posso não intensificar, por exemplo, uma torção. Eu pego um Matsyendrasana, por exemplo, e corrijo o aluno no presencial. No online, eu não corrijo tocando, mas eu consigo reproduzir esse meu ajuste, o que ele faria, qual a sensação dele com a minha comunicação, com a minha indução. Então, dentro desse ponto, a qualidade da aula ela vai ser mantida com suas características diferentes, só que com uma atuação direta e clara. Esse é um ponto importante para o professor prestar atenção. Porque, em geral, ele sai do online, que ele está habituado, talvez, ele está habituado a corrigir o aluno tocando, e ele vem para o online e ele não tem como mexer. Então, ele fica aqui, olha, tá, beleza, faz aí. Só que eu tenho que realmente conseguir reproduzir aquela minha correção, aquele meu ajuste, eu tenho que reproduzir aqui no online. Então, por exemplo, nesse caso de um Matsyendrasana, o aluno, eu estou girando ele aqui, né? Estou girando o tronco, corrigindo o ombro. Eu tenho que mostrar para ele, tá, como que eu intensifico essa torção sem ter alguém te puxando? É através da sucção abdominal, é através, mantendo a coluna mais reta, é prestando atenção para o braço não ir mais do que está indo o tronco. Então, o braço ele ajuda, mas o que vai mesmo é o tronco. Ajustando esses detalhezinhos da sucção abdominal para intensificar a torção. Isso vai fazer com que a qualidade, pontualmente, a qualidade de uma correção, de uma torção, no online ou no presencial, sejam iguais. Tá? O aluno chegue no mesmo resultado. Isso é importante. A gente, no final das contas, o aluno ele tem que chegar a um resultado, seja no online ou seja no presencial. Aí vamos falar outra coisa, manter a atenção dos alunos. Beleza, a gente sabe que se ele estiver numa sala, como a que eu estou aqui agora, né? Eu estou com a luz acesa e tal, mas eu estou na minha sala de prática. Se eu estiver na minha sala de prática, com a luz toda perfeita para a sala, a facilidade para o aluno se concentrar aqui é muito maior do que ele estar na sala dele, com o filho correndo e etc. Então, beleza, eu não consigo chegar nessa mesma qualidade de concentração, a princípio, no online e no presencial. Beleza, então, lembra do positivo e do negativo que eu citei? Então, esse é o ponto positivo do presencial e é um ponto negativo do online. Em contrapartida, o que eu tenho? O aluno estando aqui, ele está longe, por exemplo, dos filhos dele. E aí, se eu sei que é importante para a minha aluna estar perto dos filhos, ou estar uma maior quantidade de tempo com os filhos,
apesar dela não ter o nível de concentração que ela teria aqui, no presencial, ela tem uma proximidade com os filhos que para ela é muito importante, talvez seja um dos grandes valores da vida dela. Então, aquilo que é positivo, que é ter os filhos próximos, ela não tem estando aqui na escola isolada. E aí eu começo, dentro desse quesito, eu começo a mostrar, porque muitas vezes os nossos alunos não percebem isso. Então eu começo a mostrar para o aluno que ele tem essa condição, ele tem essa possibilidade de fazer com que aquele momento, o momento com os filhos, que talvez esteja um fuzuê. Eu tenho uma aluna minha que tem 2 filhas pequenas, exatamente da idade das minhas, e uma delas, ela é hiperativa. E ela vai e faz, e entra, e pega a mãe, quando a mãe está trabalhando ali no respiratório. E tudo bem. Ela entende que, apesar dela não conseguir o nível de concentração que ela teria aqui, ela sabe que ela está com a filha. Ela valoriza isso. E só que, às vezes, ela esquece de observar isso. Ela vai só para o ponto negativo. Então, quando a gente consegue enxergar também as coisas positivas naquilo que seria um lado não tão bom no online ou no presencial, a gente começa a mudar essa história, tá? Então, assim, aqui ela tem, de novo, aqui ela tem a possibilidade de um maior nível de concentração, só que não tem a proximidade com a filha. E eu posso ressaltar isso, o seu nível de concentração aqui é maior. Então, se eu quero a pessoa aqui no presencial, eu vou ressaltar isso. O nível de proximidade com a família, com os filhos, é maior em casa. Vamos pegar um outro ponto. A quantidade de aulas que esse aluno faz. Ele fazendo presencial, há uma tendência desse aluno estar fazendo menos aulas presenciais. No online, esse aluno tem uma tendência a fazer mais aulas. Fazendo mais aulas, então esse é um ponto extremamente positivo do online. Foi a capacidade daqueles praticantes que faziam, às vezes, menos aulas com acompanhamento, ele está fazendo muito mais aulas com acompanhamento. Só que agora o acompanhamento é online. Então, aqui começa a entrar elementos que vão contribuindo para que esses alunos eles sintam a diferença e deem valor tanto para o online quanto para o presencial. Tá? Aí você pega outro, cansaço de ficar na frente da telinha. Então, existem muitas formas hoje da gente até ter a tela, só que você consegue conectar o seu aparelho ali, o seu dispositivo, seja o iPad, seja o celular ou o seu computador, você consegue conectar lá a sua TV. E aí você não precisa ficar olhando na telinha com a dificuldade de ficar aqui pertinho da telinha. Você tem a facilidade de talvez ter uma TV que vai te ajudar. Então, hoje existem várias alternativas que facilitam esse processo, que não precisa ser o cara olhando na telinha e não enxerga, e tem que chegar perto, não entende. Então, isso é importante. E aí, esse quesito, ele mata uma outra objeção dos alunos, que é em relação aos alunos não quererem fazer. Eles não querem, porque na cabeça deles já tem esse estigma de que é muito difícil fazer online, porque ele não entende, porque ele não consegue enxergar, porque ele está na frente da telinha. Então, todos esses dilemas dá para ser facilmente eliminados da vida do seu aluno. E aí, consequentemente, ele consegue valorizar os dois cases, né? Tanto o presencial quanto o online. O grande ponto, para mim, que dificulta o online ou o presencial é a qualidade da aula. E muitos professores, eles dão atenção à qualidade da aula não em relação ao que está sendo ensinado e, consequentemente, assimilado pelo aluno e transformado em resultado. O que muitos professores entendem como qualidade é o computador que eu tenho, é o iPad que eu tenho, é o som que eu tenho, é o celular que eu tenho, se é de última geração, se não é de última geração. E esse é um grande ponto. Não precisa ser. A qualidade da sua aula vai ser medida por alguns outros detalhes, que a gente já vai entrar aqui. Eu lembro da primeira vez que eu dei aula online. Como é que surgiu isso, Dani? Como é que você teve que dar aula online? Foi agora? Foi com a pandemia? Não, não foi. Eu tive que dar aula, minha primeira aula online
foi em 2010, foi há 11 anos atrás. Eram 2 alunos meus que estavam indo embora, estavam sendo transferidos para outro país, foram para os Estados Unidos, foram para Nova York, e eles queriam fazer aula comigo, eles não queriam fazer aula com outras pessoas, eles queriam continuar fazendo aula comigo. E aí, quando eu comecei a dar essa aula, eu tinha um receio, eu tinha um medo. Dani, qual que era o seu medo em relação à aula online? O meu medo era reproduzir a aula, que tanto eles gostavam presencialmente, no online. E aí, a minha primeira aula mesmo, a primeira aula que eu dei para eles, já com todas as técnicas que eu dou dentro do Swastika, yoga, que é o meu tipo de yoga, e isso, assim, ó, se o seu tipo de yoga, você não utiliza mantra, por exemplo, você não vai ter essa dificuldade. Porque qualquer outra técnica, qualquer uma, você consegue fazer, reproduzir a técnica no online. Tem uma técnica que é a maior dificuldade, que foi a minha grande dificuldade em 2010, quando eu comecei a dar as aulas online, que era o mantra. Por que o mantra? Porque eu estou vocalizando aqui e tem um delay. O som, ele chega com um delay. As palmas dos mantras chegam com delay. Então, para quem dá mantra no online, vai ter que se ajustar, você tem que se adaptar. E eu lembro que nas minhas primeiras aulas, eu tive que me adaptar. Eu tive que adaptar a palma, eu tive que adaptar, tirar o som do aluno, eu tive que adaptar a ensinar o aluno previamente, para que ele conseguisse reproduzir sem ter que eu ficar escutando ele. Eu tinha que ter uma atenção maior em escutá-lo antes da aula, por exemplo. Então, esse é um detalhezinho do mantra, exatamente pelo delay, porque o som que eu vocalizo aqui demora para chegar lá. Então, acontece realmente com mantra. As palmas, se eu quero manter o ritmo, talvez vire um carnaval, porque o aluno está batendo uma palma lá e eu estou batendo palma aqui diferentemente. Mas esse é o único detalhe, que é totalmente um ajuste. Esse ajuste ele tem que acontecer em toda a prática com outras coisas, quando você muda do online para o presencial, ou do presencial para o online. Dá mais exemplos, Dani, como é que eu ajusto determinados fatores? Eu dei o exemplo da torção, eu tenho que adaptar como faço com que o meu aluno chegue ao maior nível de torção sem encostar nele. Então, falei do mantra, falei da torção. Aí, vamos lá, bom, respiratório. Então, vamos pegar um respiratório acelerado, né? Um respiratório de hiperventilação. O Bhastrika, por exemplo. Eu estou vendo meu aluno, talvez, dependendo da telinha, como tiver, eu não estou vendo se ele está movimentando muito os ombros, dependendo da luz que o aluno tem, dependendo da câmera, se está mais para baixo ou mais para cima. Então, eu tenho que fazer pequenos ajustes de correção para que eu consiga levar aquele aluno ao maior resultado que eu consiga levá-lo, e é o mesmo que eu levo no presencial. A minha experiência desde 2010 dando aulas online me mostrou exatamente isso. A qualidade que eu consigo chegar no resultado do meu aluno no presencial é a mesma que eu chego no online, exatamente igual. Tá? Obviamente, tem a questão do costume. O aluno está acostumado a alguma coisa. Assim como você. Se um dia você teve que mudar seus hábitos alimentares, você estava acostumado a comer determinada coisa. E agora você começa a comer outra coisa, então você precisa de um período de adaptação. É o mesmo para online. O professor ele precisa se adaptar como ensinar, como passar conteúdo, como levar adiante aquele conhecimento, agora de uma forma, por um meio diferente. É só isso. Mas não muda a qualidade ela não pode mudar. Esse é o grande ponto a ser observado por você, professor. A qualidade da sua aula. E o que se entende por qualidade? O conteúdo que você traz levando o seu cliente, os seus alunos, a um resultado que ele deseja, ou até superando muito mais esses resultados. Então, o porquê que tudo isso eu estou falando é importante? Porque muita gente associa a sua falha de qualidade técnica, então a sua falha de qualidade em resultados como profissional, como professor de yoga, pelo online. Mas isso tem que ser quebrado, esse paradigma na sua mente, na sua cabeça, tem que ser quebrado. Você tem que gerar esse modelo mental de que é possível fazer igual. Eu estou dando aqui, desde o início da live, estou dando exemplos que vão te ajudar a fazer com que a sua qualidade
de aula se mantenha no mesmo nível, tá? Então, assim, sempre entenda que o seu aluno busca é qualidade. Ele, estando na telinha ou presencialmente, ele quer qualidade. Se você não tem qualidade no presencial, você não vai ter qualidade no online. Você precisa buscar nos dois fatores se você quiser trabalhar. E uma das primeiras perguntas que eu fiz aqui no vídeo foi: dá para se viver sem? Dá para viver sem online? Na minha concepção, não dá mais. Não dá mais. Porque, assim, muitos alunos se ajustaram ao online, como eu falei, por alguns motivos, entre eles a capacidade de praticar mais, a sua capacidade de fazer mais aulas, a capacidade de conseguir se desenvolver mais, porque quanto mais aulas você faz, mais disciplinado você está, maior desenvolvimento você tem, com as suas técnicas respiratórias, com as suas técnicas de alongamento e fortalecimento, com suas técnicas de limpeza e por aí vai. O que você ensina, dentro do yoga que você ensina, com certeza, o aluno ele tem uma capacidade maior, através da disciplina, a fazer mais e mais e mais e mais. Então, quando ele entende que o online proporciona isso, é um efeito muito positivo que joga o online para cima. Ele não tem o convívio, ele não tem o toque de correção, mas ele tem isso daqui como um ponto alto. Aí esses pontos aqui começam a ter o equilíbrio. O que isso aqui não é tão positivo aqui vai sendo equilibrado por outros fatores. Tá? Agora, se a correção do professor é uma correção precária, é uma correção que não passa atenção, que não passa cuidado, a gente tem um dilema. Porque aí esse aluno ele começa a enxergar na qualidade da aula do professor decadente. Então, a qualidade já não é a mesma que ele sentia no presencial. E essa adaptação ela tem que ser feita, e tem que ser feita rápida, não dá para demorar. Se você demora para se adaptar nesse sentido, vão passar vários alunos pela sua aula online, e esses alunos vão acabar saindo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Eu falei desse pensamento equivocado, então eu quero enfatizá-lo. É importante você ter um computador legal, é importante você ter um celular legal, se você tiver condições para isso. Cara, melhor ainda. Mas não é isso que faz a diferença. E muita gente se apega. Eu agora, por exemplo, estou fazendo esse vídeo para vocês. Hoje eu não consegui preparar a melhor iluminação. Então talvez esteja escuro para vocês. Não sei se a qualidade do som está a melhor possível. Mas o mais importante é o que eu estou trazendo de conteúdo para vocês. É muito mais importante do que o melhor computador, o melhor celular, a melhor iluminação. Se eu conseguir carregar as duas coisas juntas, excelente. Eu tenho uma qualidade de conteúdo e eu trago todo um material de computador, de luz, etc., que vai me ajudar mais. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o que eu estou falando para vocês. Se fizer sentido para vocês. Tá? E o que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo a experiência de alguém que está dando aula online há 11 anos e que não perdeu alunos. A minha escola ela não perdeu alunos para o online. Porque agora é online, veio a pandemia, nós não perdemos alunos. A gente conseguiu manter uma mesma qualidade de aula. E isso é o mais importante. É isso que você tem que rever. Se você não parou para observar, pare e observe. Será que a qualidade da sua aula ela continua igual, ela continua a mesma? Se não parou, pare e observe. Os alunos deixaram de praticar, os alunos não quiseram fazer, pare e observe. Tá? Tinha uma objeção ali que foi colocada por alguns professores em relação ao aluno não querer, ele não quer online, ele não quer nem experimentar. Então vale, se é um aluno, obviamente, que já fazia aula com você, então vale enfatizar para ele que você tem a mesma qualidade, que você vai levá-lo às mesmas condições que ele tinha no presencial. Tá? Se é um aluno novato, mesma coisa, só que aí o trabalho é um pouco mais trabalhoso, digamos assim, porque não é um aluno que já conhece o seu trabalho, é um aluno que não conhece o seu trabalho e que vai ter que conhecê-lo através do online. Então você vai ter um trabalho maior, um desgaste maior. Normalmente, onde eu mais me desgasto dando aulas online são nas aulas para pessoas novas, pessoas que não estão acostumadas a fazer o online. Então, isso é o maior desgaste do professor, mas também facilmente ajustado. É facilmente ajustado.
tá? E então, assim, não ligue para o que você tem à sua frente, ligue para o seu aluno que está do outro lado da telinha. Isso é a sua grande relevância, aquilo que mais você tem que colocar como relevância. Tá? Ficou claro para vocês qual é a vantagem, quais são as vantagens do online? Então, se eu tivesse que pesar, existe um que vale mais ou outro que vale menos? Cara, os dois valem, na minha concepção, tanto online quanto presencial, os dois valem equivalentes. Eu tenho grandes oportunidades com o online, vieram grandes oportunidades. Se pensar em 2010, se eu não tivesse dado, como eu contei aqui, as aulas para esses dois alunos, eles não estariam praticando comigo hoje. São alunos que praticam comigo desde 2008. Então, já são aí 13 anos praticando comigo, e se em 2010 eu não tivesse essa oportunidade, eles teriam parado de praticar. Então, se eu não consigo enxergar algo positivo no online, então pense nesse sentido. Eu estou dando aqui um exemplo, existem vários outros exemplos. Vários alunos hoje que mudaram de endereço, por exemplo, o aluno mudou, nem mudou de país, ele mudou de endereço. Ele saiu de Moema, que é onde está a minha escola, e foi para a Zona Leste. E esse aluno continua praticando comigo. Antigamente, eu até conseguia fazer isso, o cara mudava, mas tinha um empecilho, que é o trânsito de São Paulo, por exemplo. Hoje em dia, não tem. Hoje em dia, o online tem a facilidade, como eu falei, do cara estar, às vezes, fazendo home office. E ele tem a facilidade de praticar mais, de praticar a hora que ele quiser. Então, ele consegue, por exemplo, acabei de dar uma aula agora. Vou até postar isso aqui depois no grupo, nos stories. Eu dei uma aula para o meu aluno é um cirurgião plástico. Então, o que ele fez? Ele estava em cirurgia de manhã, ele parou para o almoço de 2 horas, lá no próprio consultório, ele fez 1 hora de aula e foi almoçar depois. Então, assim, sem online, eu não teria essa possibilidade. Ele nunca sairia do consultório para vir fazer aula comigo, almoçar e voltar. A chance dele não continuar praticando seria imensa. Dele parar de praticar. Então, ele pararia de praticar por causa desse empecilho. O online facilita. Então, assim, eu não quero agora mostrar as facilidades do presencial, porque até vou mostrar para você que talvez não acredita tanto num ou no outro. Então, eu mostrei algumas coisas do online, teria uma lista maior para o online. Vamos mostrar para o presencial? Então, assim, agora, as pessoas estão cansadas da pandemia. A maioria está louca. Muita gente está louca para voltar para o presencial. Está ansiosa para voltar para o presencial. Esses que vão voltar para o presencial vão valorizar muito o seu trabalho presencial. Muito. Então, você vai ter pessoas com a ânsia, com a vontade de fazer o seu presencial. E aí você vai ter essa oportunidade de ofertar o presencial. Se a gente pensasse numa coisa que não é yoga, vamos pensar em viagem. Quantas pessoas, eu, por exemplo, sou apaixonado por viajar, quantas pessoas estão ansiosas por viajar mesmo, viajar tranquilamente? Quantas pessoas estão ansiosas por isso? Imagina o boom que vai dar, independentemente do dólar estar alto, imagina o boom que vai dar quando estiver liberado. Como foi falado aí que talvez em novembro vai estar liberado, por exemplo, para os Estados Unidos, a fronteira. Imagina o boom que isso vai dar. Quantas pessoas não vão querer viajar para os Estados Unidos? Por quê? Porque está reprimida essa vontade. Então, o presencial vai acontecer isso. Existe uma vontade reprimida das pessoas estarem no presencial. Mas eu não posso falar agora, a partir do momento que falarem, olha, pandemia mesmo, não existe mais, a gente vai tomar vacina todo ano, mas beleza, está tudo liberado. Então, quando acontecer isso, eu tenho certeza, o online veio para ficar. E você tem que olhar com carinho para o online, senão você está perdendo a oportunidade. O tema de curso é, seja mais valorizado através, o tema do vídeo de hoje, seja mais valorizado através das aulas online. Então, um dos fatores iniciais para que você seja mais valorizado, enxergue a aula online de uma forma especial. Se você enxerga com peso, parece que você está carregando um piano porque você está dando aula online, então a gente tem um dilema. Então, talvez você não queira dar online, talvez você não vai dar online, e paciência. É justo. Vai lá, foca nas suas aulas presenciais e procura extrair o máximo que você puder do presencial.
Eu, particularmente, eu prefiro enxergar que as duas coisas existem. Eu posso dar mais aulas num sentido, mas as duas coisas existem. Eu procuro ver dessa forma. O meu online, eu procuro trazer uma maior qualidade que eu puder. E tudo que eu puder aprender, tudo que eu puder me aprimorar no online, eu vou aprimorar, para trazer num mesmo patamar. Quando eu coloco numa balança, o online e o presencial tem que estar igual, em termos de qualidade. O aluno ele pode optar pelo presencial, legal, não tem problema. Mas eu tenho que entender, eu tenho que mostrar para o aluno que o peso é igual, do online e do presencial. Tá? Dani, por favor, você me deu algumas dicas no início do vídeo. Você tem alguma outra dica para me dar? Alguma outra dica que você possa falar assim, isso é muito poderoso. Então vamos lá, como melhorar o online? Primeiro, comunicação clara. Tudo que eu for falar aqui tem que ser uma comunicação muito clara. Tanto no que eu vou induzir como praticante. Então, se eu dou uma aula de yoga, existe uma indução. Como é que eu induzo a pessoa a fazer? Que tipo de mentalização que eu quero que ela faça? O que eu quero que ela imagine? O que eu quero que ela pense? E, ao mesmo tempo, tem a descrição. Então, eu descrevo. E a descrição é um dos pontos mais falhos de um professor. Se o seu aluno, do outro lado da telinha, quando você vai descrever um asana, se você não consegue perfeitamente, e eu não estou falando aqui de alunos avançados que você vai falar o nome do asana, olha, Sirshasana, e o aluno já sabe o que é. Eu estou falando de alunos novatos. Se você não consegue descrever perfeitamente a técnica, e o seu aluno fica perdido, vindo toda hora aqui, ó, na frente da telinha, para ver o que você está fazendo, então quer dizer que a sua comunicação não está clara. Você precisa melhorar o seu nível de descrição. Isso é um ponto importante. Um dos fatores que mais me perguntam aí, quando vêm os meus posts, quando vêm as fotos que eu posto dos meus alunos, é assim, Dani, você só dá aula aqui, ó, olhando? Sim, eu não pratico junto, a minha prática é minha prática. Isso é uma percepção minha, é o que eu acredito. A minha prática é minha prática. Quando eu estou dando aula, o meu foco está só aqui, ó, em quem eu estou olhando. E quando eu estou olhando para esse aluno, eu vou só descrever. Olha, afaste os pés tantos palmos. Eu já consigo enxergar se a distância está pequena ou se está curta. Pequena ou grande, desculpa. Se a distância dos pés está grande ou se ela está pequena. Se o aluno precisa jogar a pressão do joelho mais para fora, mais para dentro, se ele flexionar o joelho. Como é que eu sei isso? De tanto descrever e, ao mesmo tempo, de vivenciar. Eu sei como eu posso melhorar aquela qualidade. Entendeu? Eu sei como eu posso intensificar aquela qualidade. Então, o que o seu aluno quer, não tire isso da mente. O que o seu aluno quer é resultado. Ele quer que você conduza ele a resultado com muito conteúdo, com atenção, com cuidado, que você tenha 100% da sua atenção aqui, ó. Então, eu não preciso ficar fazendo, porque minha prática é minha prática. Quando eu vou aqui dar aula, eu estou olhando para os meus alunos, eu estou procurando olhar com atenção para cada um deles. E não importa isso, aí alguns vão pensar, e talvez alguns de vocês estão me ouvindo agora vão pensar, mas você faz isso quando você está dando a sua aula particular. Não, eu faço isso quando eu dou as minhas aulas em grupo. E olha só que curioso, porque aí alguns, por exemplo, eu não tenho mais laptop. Meu laptop eu dei para minha esposa há muito tempo, eu fiquei sem laptop, eu tenho um iPad. Eu tenho um iPad Pro. Legal, eu tenho um iPad Pro para dar aula. Tá? Inclusive está aqui, ó, no iPad Pro, tá? Está aqui, ó. Então, se eu pego o meu iPad Pro, o que eu faço com ele? Quando vem a quantidade de pessoas na telinha, tem uma quantidade máxima que o Zoom deixa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que ficar aqui, ó, girando a página do iPad para ir vendo cada aluno meu. Aí eu somo a isso, o que eu faço? Eu registro momentos do aluno, que é uma coisa que eu acho muito importante. Eu estou registrando, estou tirando foto do aluno ali, fazendo uma técnica, do aluno, eu estou registrando. Isso vale depois para um outro vídeo, algo que eu faço muito com os meus alunos. Para quem me segue, sabe que o tempo inteiro eu estou postando isso dos meus alunos.
Por quê? Foto não significa nada. Um asana não representa yoga. Não representa mesmo, porque o yoga é muito mais amplo, é muito mais profundo. Só que uma foto de um momento do seu aluno, seja no asana, no respiratório, na meditação, seja lá o que for, uma foto faz uma grande diferença na vida do seu aluno. Ele lembra do que ele está vivenciando. Ele lembra das experiências que ele teve na sua aula. Tá? Então, eu tenho que fazer isso olhando e prestando atenção. Não dá para eu estar lá atrás praticando, fazendo uma abertura pélvica, por exemplo, só descrevendo com uma qualidade técnica absurda, de ferramentas absurdas. Então, microfone da melhor qualidade, melhor computador, melhor telefone celular, tudo da mais perfeita qualidade. E eu estou lá atrás, sem dar atenção para o meu aluno, sem observar cada um dos meus alunos. Seria lindo se eu pudesse aqui, nas lives, eu pudesse estar olhando para cada um de vocês. Eu comecei a fazer, eu vou fazer mais, chamar pessoas para conversar, para tirar dúvidas, pessoas que queiram tirar dúvidas comigo, eu quero fazer mais, porque é muito mais legal eu olhar nos olhos de vocês. Eu poderia aqui estar só falando como eu faço às vezes, em mensagens no Telegram, no grupo de Telegram. Então, quando a gente tem essa noção, quando a gente começa a ter essa noção, a nossa aula online, ela tem mais qualidade e, consequentemente, eu vou ser mais valorizado. Então, eu preciso, como professor, colocar numa balança e manter essa qualidade, tanto no presencial quanto no online. E hoje, o online ele vai te levar a um resultado muito expressivo. Como eu falei aqui, alunos que deixariam de fazer aulas com você, se ele muda de cidade, se ele muda de trabalho, se ele muda o horário dele, ele tem condição de fazer aulas com você, pelo online. Se não for pelo online, ele não vai fazer. Tá? E eu já tive medo de dar aula online, receio de dar aula online. Cara, no início, sim, como eu falei, no início eu tinha medo de dar aula online, tinha esse medo de, eu confiava muito na minha aula, eu confiava naquilo que eu proporcionava aos meus alunos, mas eu tinha receio de não conseguir levar na mesma qualidade. E aí eu comecei a entender, cara, mas aquele meu aluno, ele quer a minha aula. Então, o que eu posso fazer de melhor? Como é que eu posso dar o meu melhor para a minha aula online se transformar na mesma qualidade da minha aula presencial? Então, eu comecei a observar as dificuldades que eu tinha e começar a ajustar. Eu dei o exemplo do mantra. O mantra tira o som de todo mundo, porque senão a pessoa está ali fazendo o mantra e está atrapalhando os outros, porque às vezes está num outro ritmo. Tá? Tirar a qualidade do som. Por quê? Porque senão a pessoa, várias pessoas falando, às vezes um ruído que tem lá na casa da pessoa pode atrapalhar os outros alunos. Então, proporcionar um nível de concentração melhor, tá? Para que qualquer tipo de dispersão saia exclusivamente da casa do aluno, não necessariamente de outras casas ou da minha aqui, ruídos que eu esteja fazendo aqui no espaço que eu estou. Tá? Então, são detalhes que, quando você ajusta, esse medo ele passa. E como última mensagem que eu quero deixar aqui é isso, é você entender que a sua qualidade é o que mais vai chamar a atenção. E a sua qualidade ela é determinada pela atenção que você dá, pela consciência que você coloca naquela aula, pelo cuidado que você tem com o seu aluno, pelos ajustes que você faz, e quando soma tudo isso, pelo conteúdo que você passa, e quando você soma tudo isso, o resultado que você proporciona para o seu aluno. Tá bom? Então, se você está com dificuldade nas suas aulas online, revejam alguns pontos que eu falei nessa live. E aí, provavelmente, você vai ser mais valorizado. E é o que eu quero com o Personalize, que você seja muito mais valorizado como professor.